Universidade Federal de Mato Grosso, Faculdade de Arquitetura, Engenharia e Tecnologia FAED, otimização do sistema de semáforos com variações de ciclo, implementação na Avenida Fernando Corrêa da Costa, alunos Beni Jackson Monteiro Pedroso e Carlos Henrique Nascimento de Lima Souza. Esse é um projeto de pesquisa apresentado ao curso de Engenharia Civil como requisito para aprovação na matéria de Comunicação e Método de Pesquisa em Engenharia, sobre a orientação do professor e doutor Paulo Celso do Couto Nice. Agora, falando de um contexto histórico para esse trabalho, a gente tem a criação do automóvel por Carl Benz, que criou o modelo Benz Patent Motorwagen, que, por assim dizer, foi o primeiro e o pioneiro dos veículos automotores, com uma estrutura toda arcaica. E como no início não houveram gerenciamento de tráfego e pesquisas para controlar ele, houveram muitos acidentes. E conforme o tempo foi passando, foram criados instrumentos para regular esse tráfego, que foi lombada, sinalização, placas e o semáforo, que a gente teve com o avanço das tecnologias e dos automóveis, houve junto um caminhar com esses instrumentos de regulação do tráfego, e o semáforo não ficou de fora disso. Até chegando nos dias de hoje, que o semáforo com a tecnologia mais avançada é o semáforo inteligente. A motivação que eu e meu colega Carlos tivemos ao escolher esse tema para ser abordado nessa pesquisa foi o fato da gente observar diariamente a falta de gestão de uma via famosa na nossa cidade, a Avenida Fernando Corrêa da Costa, onde o mau funcionamento dos semáforos gera um congestionamento, acidentes e entre outras casualidades. Então a gente vai fazer essa pesquisa baseada nisso, para ser implementada também em países subdesenvolvidos e emergentes que necessitam dessa tecnologia para complementar o que falta do semáforo inteligente sendo tão caro. O objetivo principal desse trabalho é analisar e otimizar a eficiência de semáforos comuns para tentar alcançar o desempenho de um semáforo inteligente no gerenciamento do tráfego, utilizando variações de ciclo. Os objetivos específicos desse trabalho se baseiam na parte de coletar dados dos semáforos antigos instalados no local, para desenvolver um novo, depois de feito, comparado com o semáforo inteligente, que é o top de linha, avaliar se o custo é abaixo do top de linha, se o custo-benefício é rentável ou não, e confirmar se a nossa hipótese de criar esse semáforo é viável ou não. Fala pessoal, meu nome é Carlos Henrique e antes de eu estar falando sobre os materiais e métodos da nossa pesquisa, eu gostaria de comentar alguns conceitos básicos do funcionamento de um semáforo que podem vir a ser essenciais para vocês entenderem as explicações a seguir. O primeiro conceito que eu gostaria de falar é sobre o tempo verde. O tempo verde, como o nome já é bem intuitivo, é o tempo que o semáforo permite a passagem de veículos. O segundo conceito é o de fase. Fase é o conceito em que o semáforo não tem nenhuma alteração na sua sinalização. O tempo verde é, portanto, uma fase. E o último conceito que eu gostaria de comentar é o conceito de ciclo, que ele está presente no título, e ele trata-se do tempo que o semáforo leva para passar por todas as fases. Falando agora sobre os materiais e métodos, o nosso local de estudo, como já foi dito, é a Avenida Fernando Corrêa da Costa, de Cuiabá, que é uma das mais movimentadas da cidade. Bom, a nossa coleta de dados durará por um período de 4 meses, e a apresentação de dados será feita por meio de planilhas e quadros. A análise de dados será feita com base nas nossas variáveis, e as variáveis que serão utilizadas no trabalho eu irei falar nos slides seguintes. Nossa primeira variável é a dinâmica de tráfego esperada. Essa variável interliga a densidade de veículos na via com o período do dia. Como mostrado no gráfico ao lado, o esperado é que essa variável nos dê 4 resultados padrões.
Como eu acabei de dizer, a primeira variável nos entregará 4 resultados padrões. O primeiro dele é o horário inerte, em que a via terá seu menor fluxo de veículos. O segundo é o horário comum, em que o fluxo de veículos será comum à área. O terceiro é a iminência ou recuperação. Trata-se de um período de 1 hora antes ou depois da fase de pico. E o último deles é o horário de pico. Trata-se do ápice de fluxo de veículos na via. A nossa segunda variável depende da atividade no local próximo aonde foi instalado o semáforo. A zona pode ser classificada em zona inerte ou zona dinâmica. Na zona dinâmica é onde há uma alta circulação de pessoas e veículos, e a zona inerte é aquela que apresenta uma baixa circulação de pessoas e veículos. Por fim, nossa última variável depende da condição geral da via. Ela pode ser dividida em tráfego fluido ou tráfego congestionado. O tráfego fluido ocorre quando a densidade de veículos é igual ou menor à capacidade de vazão da via. E o tráfego congestionado ocorre quando a densidade de veículos supera a capacidade de vazão da via, causando congestionamento. É importante salientar que, conforme a coleta progredir, os dados podem apontar a necessidade de novas variáveis. Na implantação de um semáforo comum, é feito um estudo para decidir seu ciclo. Nosso resultado final esperado é uma série de ciclos para cada semáforo, série essa baseada nas variáveis apresentadas. Isso para que ele possa alcançar um desempenho próximo de um semáforo inteligente. Os ciclos dessa série podem ser representados pela fórmula C de ciclo igual a dinâmica de tráfego, atividade de zona, tráfego, condição da via, como podemos ver na demonstração. Para um semáforo cuja dinâmica de tráfego está em eminência de pico, a atividade na zona é dinâmica e a condição da via é congestionada, o ciclo utilizado por esse semáforo pode ser representado por 3A-2i. Se observarmos com atenção, o número mínimo de ciclos que um semáforo pode ter é de 4, isso por conta da variável dinâmica de tráfego, que é influenciada pelo horário. Boa tarde, eu me chamo Stephanie Lavadessa e sou estudante do segundo ano do curso de Engenharia Civil da UFMT. E juntamente com meu colega Felipe Nadaf, nós iremos apresentar o nosso projeto de pesquisa orientado pelo professor Dr. Paulo Celso do Couto Minci, que tem como tema Análise da aplicação de agregado reciclado classe A na composição do concreto. A construção civil contemporânea, como a conhecemos, é extremamente nociva ao meio ambiente. Atualmente, cerca de 40 a 75% da matéria-prima produzida mundialmente é destinado para suprir a voraz demanda do setor, segundo o professor Dr. Vahan Agopian. Para combater isso, vários métodos estão sendo desenvolvidos, dentre eles, a reutilização de cimento como agregado reciclado. Como o material é relativamente novo para o setor, chegamos na seguinte indagação: qual a confiabilidade do ponto de vista estrutural do concreto que tem em sua composição agregados reciclados? Nossa hipótese é que, como a composição é majoritariamente a mesma, no caso, tijolo e concreto, propriedades estruturais variam muito pouco entre o concreto normal e o concreto que tenha o cimento reutilizado. Pois bem, o porquê da justificativa desse tema? Primeiramente, temos como justificativa que a tendência da construção civil são as construções sustentáveis, ou seja, visto que a construção civil degrada muito o meio ambiente, está se tornando cada vez mais importante e essencial as construções sustentáveis. Além disso, esse tema e a execução prática dele ameniza problemas ambientais da indústria. Ele também reforça a ideia de reciclagem, a qual ajuda e promove a manutenção do meio ambiente. Além disso, é um método comprovadamente mais acessível, visto que é obtido por meios de materiais encontrados em diversos lugares e, consequentemente, mais viável. Antes de falar dos objetivos gerais, eu vou conceituar para vocês os que são os agregados. Eles são materiais misturados ao concreto a fim de mudar as características da argamassa, como, por exemplo, torná-la mais resistente. Contudo, temos como objetivo geral a análise dos agregados,
reciclados na composição do concreto, agregados pelos quais são adquiridos por meio de resíduos de construção e demolição, e serão analisados por meio de experimentos laboratoriais. Feito eles, nós verificamos a viabilidade financeira, ecológica e estrutural do composto, e comparamos ele com o concreto utilizado tradicionalmente. Com objetivos específicos, temos de obter informações técnicas sobre os agregados reciclados, levantar e analisar dados laboratoriais sobre o uso desses agregados, sendo eles naturais e reciclados, de diferentes granulometrias, demonstrar e avaliar a potencialidade, resistência, viabilidade do concreto reciclado como elemento estrutural e descrever as principais vantagens e desvantagens da reciclagem deles. A metodologia que será utilizada no trabalho é razoavelmente simples. Como precisamos de condições específicas, o ambiente de pesquisa ideal é um laboratório. Portanto, os ensaios ocorrerão em um dos laboratórios da UFMT. Os experimentos testarão a resistência à compressão, flexão e deformação dos corpos de prova. As variáveis originalmente testadas serão a granulometria, a composição, a resistência e a porosidade. Os resultados serão expostos e analisados primeiramente em forma de gráficos, a fim de se perceber alguma tendência gráfica. Em seguida, serão compilados em planilhas bem estruturadas, com auxílio de matrizes e cálculo de limites, orientados pelas regras fundamentais da matemática estatística. Nesta imagem, temos um cronograma que ilustra hipoteticamente em quanto tempo realizaríamos nossos projetos de pesquisa, que seriam mais ou menos 10 meses. E aqui nas referências, temos como principais trabalhos referentes ao nosso tema, esses dois pesquisadores que serviram como base para nossos estudos. O primeiro, professor mestre Hélio Guimarães Aragão, e a segunda, professora Valquíria Melo de Santana. É isso, muito obrigada pela atenção. Boa noite, pessoal. Meu nome é Vanessa e junto do Miguel falaremos um pouquinho sobre Lean Construction, sistema de produção na indústria da construção, aplicando a metodologia Last Plane System em estruturas de meio porte. No Brasil, a construção civil contempla uma parte importante na economia nacional, devido à quantidade de empregos e recursos econômicos que geram na região. Porém, construir, querendo ou não, sempre resulta em grandes desperdícios, gastos muito altos e tempos imensuráveis de fim de obra. Com isso, começaram a observar que no processo construtivo ocorriam diversos erros, que às vezes geravam falências, não se conseguia ter uma perspectiva de fim para a obra, sempre faltavam materiais ou sobravam, gerando desperdícios e afins. A Lean Construction é uma filosofia de construção conhecida por Koskela nos anos 90, e é aí que ela entra, porque ela tem como por fundamento produzir, corrigindo erros nos processos construtivos, tendo um fluxo de trabalho fiável e previsível em cada insumo, a fim de reduzir perdas no canteiro de obras. Nós tivemos por objetivo descrever e estudar a filosofia do Lean Construction para a aplicação das ferramentas e metodologia deste movimento na construção de edificações de meio porte, para assim obter um melhor desempenho produtivo nos canteiros de obras. Mais especificamente, nossa pesquisa via em conhecer os princípios fundamentais do Lean Construction e construir um plano de aplicação em obras. Também temos por experimentar a aplicação do método produtivo Last Plane System num projeto e assim avaliar os resultados do uso em função de obter melhorias nos processos de execução. Segundo a Fundação João Pinheiro, a indústria da construção civil brasileira é uma das responsáveis pela criação das próprias bases da morna sociedade industrial.
assumindo a função de montagem da infraestrutura econômica e social indispensável ao prosseguimento do processo de industrialização, no qual ela tem a particularidade de produzir muitos desperdícios devido aos processos ineficientes e a péssimas qualidades de produtos que são decorridos de patologias construtivas. Pesquisas recentes sobre a problemática da gestão abordam as deficiências na integração do cronograma com os custos, dificuldades no processo de medição, falta de treinamento de equipe, estrutura organizacional inadequada e excessivamente funcional. Sabemos que a procura na diminuição de desperdício nos canteiros de obras, tanto no controle de custos, não tinha muita importância no passado, devido ao crescimento lento do setor. Mas atualmente no Brasil, teve uma alta procura devido à grande maioria que apresentaram resultados expressivos em relação à produtividade e agilidade na hora da execução, contendo uma ótima qualidade no produto final. Como já dizia Cosquela, a aplicação do Lean Construction se fundamenta em uma melhoria na construção, visando com amplitude e profundidade para deixá-la eficaz, com práticas convencionais e que garantem fluxos controlados na gestão. Boa tarde, sou Miguel. Vou continuar falando sobre nosso projeto de pesquisa. Um dos nossos objetivos, que já foi falado, é de conhecer muito de perto o que é o Lean Production, para depois ter uma aplicação dessa filosofia. Então, é muito importante conhecer a revisão da literatura. O Lean Production é uma filosofia que surgiu em Japão na década de 50 pelo engenheiro Taishi Ono, onde ele criou um sistema de produção para a empresa Toyota que se fundamentava na eliminação de inventário e outros desperdícios, redução de tempos da produção, máquinas com semi-autonomias, coordenação com os provedores e outras técnicas. Esse sistema de produção da Toyota tem um fundamento principal em 7 pontos importantes, que são a sobreprodução, o transporte, o inventário, as esperas, o sobreprocesso, o retrabalho e o movimento. Em função desses 7 pontos importantes, é que vira toda a filosofia do Lean Production. Mas como é que essa filosofia pode ser aplicada no setor da construção civil? Ela pode ser aplicada como produção de transformação, de fluxo e de geração de valor. Vou falar sobre o produção como fluxo, o processamento, a inspeção, a espera e o movimento são as etapas para levar o produto desde o começo até o final. Vou explicar isso melhor com um exemplo. Para fazer uma edificação, temos que seguir um processo. Aplicando o fluxo através do ideal do Lean Construction, vamos fazer um desenho arquitetônico com funcionalidade, com elementos estruturais. Vamos prosseguir com a fabricação, né? Depois temos o ensamblagem. No caso de concretagem, vamos ter moldagem. Final, vamos ter um produto que vai ser verificado mediante provas. Nesse caso, vai ter que ter exames laboratoriais de concretagem, de resistência e demais. E avaliado por um controle de qualidade que pode ser uma supervisão carregado de obra, né? E ao final vai ter um produto final, que para nosso caso vai ser uma edificação civil. Também é aplicado como produção de geração de valor. O movimento, a espera, o processamento, a inspeção e o movimento é um fluxo contínuo. Mas nesse processo de fluxo, no período de inspeção, tem um aspecto muito importante, já que ela pode ser retrabalhada ou ela pode ser rejeitada. Continuando com o exemplo de concretagem, quando se faz esse processo, chega o caminhão com o concreto, tem uma espera para revisão dos ferros, de moldagem, se faz a concretagem, logo vem uma inspeção. Se na inspeção tem alguma observação enquanto
a falta de ferradura, o mau processo construtivo, sei lá, ela pode ser rejeitada, esse elemento estrutural, e tem que ser retrabalhada. Então, nesse processo de geração de valor, tem atividades que agregam valor à nossa obra. Ela pode ser muito prejudicial em função econômica, já que pode afetar a nosso cronograma de atividades, a nosso gerenciamento de custos em obra. O Lean Construction, ademais, tem muitas ferramentas, uma delas é o fluxo de valor. O fluxo de valor é como um conjunto de ações específicas necessárias para se levar o produto específico a passar pelas 3 tarefas gerenciais. Ela é um esquema gráfico que ajuda a observar onde que se tem algum erro no processo de construção, de fabricação, então é mais fácil poder identificar, porque cada produto, para chegar ao cliente, tem que passar por muitas etapas, por planificações diárias, semanais. Então, esse esquema fluxo de valor, o mapeamento, ajuda muitas vezes a ter o controle do que se está fazendo. No planejamento de obra, de acordo com o princípio do Lean, tem que ser considerada 3 aspectos: a longo prazo, a meio prazo e a curto prazo. Cada uma delas tem particularidades muito importantes. No curto prazo, por exemplo, contempla o período de uma semana, é feito a detalhamento das atividades do período, com informações relativas como a data, a hora, o número de pessoas envolvidas, a quantidade de materiais e demais. O Lean Construction tem muitas ferramentas para poder aplicar e nos ajudar no processo produtivo de obra, levando na melhor otimização do processo construtivo. Entre elas estão o 5S, o PDCA, o movimento Kanban, o PokerJog, o TACTIME e o Ando. Cada uma delas tem particularidades muito importantes que estão em nossa revisão de literatura. O Lean Construction tem 11 pontos importantes para levar a uma melhor produção enquanto a tempo, enquanto a custos. Vou ler algumas. Reduzir as atividades que não agregam valor, já falamos disso. Aumentar o valor de saída do produto, é dizer, deixar o produto acabado muito bem feito, né? Aumenta o valor agregado quando o tempo de produção foi menos do previsto, né? Reduzir o tempo de ciclo de produção, reduzir a variabilidade e outros pontos muito importantes. No nosso caso, a gente vai usar uma ferramenta muito importante do Lean Production, que é o Last Planner System. Ele é um sistema também produtivo que permite a todos os participantes de um projeto planificar de uma forma colaborativa, participação na forma que se olha o trabalho, tê-lo listo, completá-lo e aprender da experiência. Se pode acompanhar a imagem daqui, nesse tipo de sistema, ela é feita com todos que estão envolvidos no projeto: obreiros, pedreiros, cliente, pintor, operador, provedor. Todo mundo está envolvido nessa, com o objetivo de melhorar o processo de construção. Ela é muito importante porque ela é mais didática, né? Ela está feita por uma programação em função de cores esquemáticos, que cada cor representa alguma debilidade ou representa a culminação de alguma atividade ou representa alguma observação, né? Em função de um cronograma que se faz. Então, nosso objetivo é usar como metodologia de construção o Last Planner System. É uma obra de construção civil para poder delimitar os benefícios que tem essa filosofia que se vem desenvolvendo no mundo inteiro. Nosso caso de estudo é
É um módulo educacional conformado por 8 aulas, uma diretoria, banheiros, né? E nossa intenção para nosso projeto de pesquisa é acompanhar de perto todas as atividades com o sistema, o Planner System, né? Para poder ter resultados ótimos, para poder verificar todas aquelas observações que prejudicam o processo de construção e ter um produto final com boas prioridades, menor tempo previsto, menor custo em função da geração de desperdícios e um produto terminado em boas condições. Muito obrigado pela atenção. Olá pessoal, eu sou a Thaís Cristina Teixeira Pereira e o tema do meu trabalho, no meu projeto de pesquisa, né, é qualificação da mão de obra, sua relação com o crescimento e a produtividade do setor da construção civil em Cuiabá, Mato Grosso. Vamos lá então. Na introdução, eu vou falar um pouco da qualificação profissional e da produtividade do setor, né? A qualificação profissional ela vem como meio de manter e inserir a pessoa no mercado de trabalho, e visto que as taxas de desemprego, né, as empresas elas têm buscado cada vez mais profissionais preparados, né, para exercerem as suas funções, cada vez mais profissionais que sejam qualificados, profissionais que sejam treinados para exercer as suas funções, né. No Brasil, as políticas públicas elas vêm, né, investindo em qualificação profissional, mas a gente ainda vê que muitas áreas são deficientes, né, em profissionais qualificados, e uma dessas áreas é a construção civil. E a qualificação ela é de grande importância, né, porque ela não se baseia em apenas conhecimento adquirido ao longo do tempo de vida, mas sim em algo mais concreto, amplo e completo, visto que ela abrange todos os tópicos das áreas em que é estudada, desde a prática até mesmo a parte teórica. A produtividade no setor, eu achei uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas junto com a Câmara Brasileira da Indústria da Construção. E nessa pesquisa ela vai falar dos fatores que mais influenciam, né, a produtividade na construção civil, que são ele, o crescimento econômico, a formalização das empresas, da mão de obra, a qualificação e os investimentos, né? O nosso foco é na qualificação, no caso, que é um desses fatores, né? Na construção civil a gente pode perceber, a gente tem essa percepção de que o nível de escolaridade dos trabalhadores, dos operários, é de menor grau do que nos outros setores. Mas isso não impede que a qualidade do serviço prestado, né, não impede a qualidade. O número de trabalhadores, né, na construção civil que não possuem qualificação ou algum tipo de treinamento, ele é muito grande ainda. E além disso, ainda tem, sem contar o número de trabalhadores que trabalham em situação informal, né, que não é contado na pesquisa. Como um exemplo da perda dentro da área teórica, né, que pode ser aplicada na prática, a gente pode citar o conhecimento de normas técnicas, o conhecimento de legislações, conhecimento de novos métodos construtivos, que visa sustentabilidade e preservação do meio ambiente, conhecimentos na área de segurança do trabalho, né, que visam o uso de EPIs e EPCs, que são os equipamentos de segurança de proteção, né, individual e coletivo. Então, tudo isso, geralmente a gente aprende em salas de aula, aprende em cursos de capacitação, de qualificação, cursos de treinamento, né?
A abordagem, no caso, então, do projeto, ela vai visar reconhecer, né, quais são os principais pontos que geram a falta de qualificação e apontar posteriormente, né, as medidas que devem ser tomadas para sanar essa deficiência, a partir da pesquisa por meio de questionários em obras e empresas, né, de Cuiabá. O objetivo geral é verificar a qualificação da mão de obra e a relação com o crescimento da produtividade no setor da construção civil e traçar metas para um maior desenvolvimento do setor. Os objetivos específicos é levantar, né, por meio de questionário, informações pessoais para um maior entendimento da realidade de vida de cada trabalhador, levantar a disponibilidade e interesse dos trabalhadores em fazer cursos de qualificação, explicar a importância da qualificação para o trabalhador quanto para as empresas, analisar junto às empresas, em que for realizado o levantamento, os custos para o investimento em qualificação e quais são os benefícios, né? Diagnosticar os dados de produção e rendimento da empresa e do trabalhador antes da qualificação, durante a qualificação e após a qualificação, para que a gente veja, né, se tem fundamento essa pesquisa, se realmente a produtividade vai aumentar com a qualificação dos funcionários. Leia isso, a motivação. A grande parte das empresas ainda não possui, né, programas de treinamento e qualificação de seus profissionais, principalmente as empresas de pequeno porte, e isso pode causar diversos problemas, né, na qualidade e na execução do empreendimento, impedindo esse mesmo de ser executado com agilidade, segurança e qualidade, o que gera uma insatisfação por parte dos clientes e impede o crescimento da empresa. Na revisão de literatura, de acordo com o Mineu 2019, a qualificação profissional ela tem como objetivo proporcionar ganhos de eficiência ao longo de toda a cadeia produtiva, seja por meio de ações para qualificar as empresas de serviços e obras, seja por produção de matérias e componentes, ou pela formação e requalificação da mão de obra. Já segundo a Nídia Caldas, 2017, a empresa que incorpora uma pessoa menos qualificada no seu quadro de empregados, ela tem uma maior probabilidade de atividades serem feitas diversas vezes, por consequência, o tempo de execução aumenta e a produtividade cai. As atividades têm que ser refeitas, né? O que causa mais desperdício de material, desperdício de tempo, aumento do consumo de materiais também, porque dependendo do material não se consegue reaproveitar, então terá que fazer uma nova aquisição, gerando mais gastos, né? E aumentando ainda o tempo da execução. Os métodos e materiais. O método vai ser através de um questionário, né, com perguntas, uma pesquisa documental, elaborada a fim de entender a realidade dos trabalhadores. Buscar também, né, parcerias com empresas de qualificação e treinamento para que seja realizada a pesquisa. Ou usar também profissionais da área, engenheiros formados, já que trabalham dentro das empresas também, para estar dando esses cursos de qualificação e treinamento. Aí, no fim da qualificação e treinamento, né, comparar os dados de rendimento e a produção, observando se houve resultados esperados junto à produtividade e à mão de obra das empresas e funcionários que participaram da pesquisa. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Boa tarde a todos, meu nome é Emanuele e eu vou apresentar, junto com a Fernanda Zanotto, o nosso projeto de pesquisa. O tema escolhido foi a durabilidade do bloco de solo-cimento com a adição da fibra de coco em relação ao tempo de deterioração. Contamos com o docente Paulo Nice e a orientadora Renata Concione para a realização deste projeto. Bom, em primeiro lugar, a apresentação do tema. Levando em conta todo o contexto socioeconômico que o nosso país vive, é visível a grande quantidade de pessoas que não possuem renda suficiente para arcar com uma residência própria, devido aos altos custos de insumos para uma construção civil, principalmente. Então, esses insumos, além deles terem um alto preço de custo, acabam gerando um grande impacto ambiental no meio ambiente, como é o caso da cerâmica vermelha na sua produção, na sua fabricação, no caso, que necessita de queima. Com isso, a construção civil ela iniciou uma busca por alternativas mais
acessíveis e sustentáveis. Uma delas, que ganhou muito destaque em 1936, o bloco solo-cimento ou tijolo solo-cimento, que é o tema do nosso trabalho. Com o intuito de melhorar seu comportamento, depois de décadas da descoberta, iniciaram estudos da incorporação de materiais orgânicos no bloco, visando melhorar a resistência e etc. E é neste ponto da pesquisa que nós encontramos a nossa problemática, que seria o nosso obstáculo, porque durante a durabilidade do material em relação ao tempo de decomposição, tem um vão, vamos dizer, entre a fabricação e a durabilidade do material, né? E esse material orgânico, ele se decompõe. Então, com isso veio a nossa pergunta. É possível a fibra de coco, como mistura do tijolo, sal e cimento, garantir a durabilidade levando em conta o seu tempo de deterioração? Essa pergunta, ela deve-se ao fato de que a internet em si está cheia de pesquisas destes materiais orgânicos depois de fabricados, mas há uma escassez de resultados depois de meses do primeiro estudo. Sobre a justificativa ou motivação. Ao mesmo tempo que a construção ela move o setor econômico e visa movimentar o mercado em si, há uma grande parte da população vivendo de forma precária. Então, aliando a construção a este fato, existem projetos que visam ao menos reduzir este problema, como é o exemplo do projeto Moradia, realizado por estudantes da UFMT também, onde o insumo necessário para a construção da casa, o tijolo, foi fabricado na obra pelas próprias pessoas que morariam na casa, que moram lá no caso. E é essa motivação do nosso tema, a expansão destes projetos, porque a fibra de coco verde ela é um grande potencial, a possibilidade de ajudar na durabilidade do tijolo e é economicamente viável. Então, esse é basicamente o aspecto motivador, trabalhar com os tijolos, solo e cimento com a adição da fibra de coco verde, visando estimular o melhor comportamento dos mesmos, porque esses tijolos, seguindo as hipóteses, eles têm tendência a serem resistentes, terem um ótimo comportamento, serem viáveis e, além de tudo, eles são muito sustentáveis comparado aos outros insumos existentes atualmente. Os objetivos do trabalho englobam o objetivo geral, que consiste em analisar a viabilidade da utilização da fibra de coco na composição do bloco solo-cimento e apresentar os reflexos da possível degradação do composto orgânico na qualidade do material, e os objetivos específicos, que foram traçados para que o objetivo principal do trabalho fosse atingido. Entre eles nós temos caracterizar de forma física, química e mineralógica os componentes convencionais e alternativos do material. Temos também preparar os corpos de prova da mistura de solo-cimento com adição de fibra de coco seguindo a normativa, obter valores de resistência mecânica e absorção do bloco de solo-cimento obtidos em laboratório, realizar novos ensaios de laboratório após o período de 10 meses, e elaborar um comparativo dos resultados que foram obtidos com relação aos primeiros ensaios e os ensaios realizados após 10 meses e apresentar o comportamento do material a longo prazo mediante a degradação ou não do composto orgânico presente na mistura. A respeito da nossa revisão de literatura do nosso projeto, ela consiste em falar sobre o solo-cimento, que foi desde muito cedo utilizado principalmente na pavimentação, como mostra na imagem, naquela época. Depois, o tijolo solo-cimento, que é por si só um tijolo sustentável e viável. E ainda assim, a fibra de coco verde, que, seguindo nossas hipóteses, ela vai aprimorar a qualidade e o comportamento do nosso tijolo. Então, aqui nas imagens temos o coco verde e a sua fibra, e o tijolo solo-cimento, uma imagem ilustrativa. Abordando um pouco dos métodos e materiais que foram determinados para o momento de realização prática desse projeto, nós temos como materiais o solo, o cimento, a água e a fibra de coco, além de alguns equipamentos que podem estar presentes no laboratório para nos auxiliar na realização dos ensaios. E dentro dos métodos, todos eles foram determinados conforme os estudos teóricos que foi proposto
para esse projeto. No primeiro momento de metodologia, nós temos a extração do solo, que será um solo da Baixada Cuiabana, especificamente da região próxima ao Aeroporto Internacional Marechal Rondon, que fica na cidade de Várzea Grande. Após a coleta do solo, ele seria transportado para o Laboratório de Mecânica dos Solos da Faculdade de Arquitetura, Engenharia e Tecnologia da UFMT, que é a FAET, e ensaios de caracterização e avaliação de seu desempenho serão realizados, porque é de extrema importância que se conheça o tipo de solo e quais as suas características antes de aplicá-lo na mistura de solo-cimento. A partir da extração do solo, partiremos também para a obtenção das fibras de coco verde. Esse processo de extração das fibras pode ser feito tanto manualmente quanto mecanicamente. E caso feito mecanicamente, ele é feito com um desfibrador. Utiliza-se o coco verde para esse processo e a primeira etapa é o corte ao meio do coco, né, do fruto. A partir desse corte, com algumas marteladas, se solta uma parte da fibra do restante do corpo do fruto e elas ficam submersas em água, passando por um processo de fermentação anaeróbica que facilita a sua extração manual. Posteriormente, elas estão prontas para serem talhadas, amaciadas e lavadas para que sejam aplicadas na mistura de solo-cimento. A partir da obtenção das fibras, a gente pode partir para o preparo do solo-cimento, que vai seguir a NBR 10833 de 2012. E essa norma prescreve que, assim que a gente confirme que aquele solo está nas condições favoráveis para realização da mistura, a gente parte para o processo, para as seguintes etapas, né? O solo é primeiramente peneirado. Após seu peneiramento, você coloca ele no local que será feita a mistura, e essa mistura também pode ser feita manual ou mecanicamente. No caso de ser feita mecanicamente, ela é feita com um misturador, tudo vai depender do que se tem disponível no laboratório. Após colocar o solo no local que vai ser feita a mistura, coloca-se o cimento sobre ele e misturam os dois até que eles criem uma camada homogênea. Após isso, a gente vai dividir uma quantia de mistura de solo e cimento para acrescentar fibra de coco e a outra parte não será acrescentada fibra de coco. Na parte que será acrescentada a fibra de coco, se acrescenta fibra e água, e na que não será acrescentada, só acrescenta água. E mistura até que fique bem homogêneo, com uma textura semelhante a uma farofa úmida, né? E a coloração dele tem que estar uniforme, bem próxima à coloração do solo que foi utilizado. No caso do solo não estar em uma condição favorável para a realização da mistura, se faz a adaptação do solo. Após isso, se parte para a moldagem e cura dos corpos de prova. Primeiramente a moldagem, após a moldagem, a secagem e a cura, né? O processo de moldagem serão moldados 12 corpos de prova, sendo 6 com adição de fibra de coco e 6 sem adição de fibra de coco. Os corpos vão ser moldados por compactação, com 3 camadas de alturas iguais e golpes superficiais em cada uma dessas camadas. Após o processo de moldagem, se deixam os corpos secando por 24 horas, depois ele será desmoldado e devidamente identificado. Ele parte para o processo de cura natural durante 7 dias. A partir desses 7 dias, a gente parte para o ensaio de resistência à compressão axial, e para esse primeiro ensaio serão utilizados 6 corpos de prova, 3 deles com adição de fibra de coco e 3 sem adição da fibra de coco. E após um período de 10 meses, serão feitos novamente ensaios de compressão e absorção de água nesses corpos. Após 10 meses, 3 corpos com adição de fibra de coco e 3 corpos sem adição de fibra de coco. Eu vou apresentar para vocês rapidamente o nosso cronograma,
que está seguindo a forma como a gente terminou a realização desse projeto. Primeiramente, em novembro de 2020, foi realizado tanto a escolha do tema quanto o levantamento bibliográfico. A elaboração do projeto foi entre os meses de novembro e dezembro, a apresentação em dezembro, no caso está acontecendo hoje. Foi programado para que a parte prática se iniciasse em janeiro de 2021, com a coleta dos dados. Em fevereiro, março e abril de 2021 seriam realizada a análise desses dados. Em novembro de 2021, a gente retornaria para uma nova coleta. Após isso, se realiza novamente as análises de dado, organizam-se os roteiros para que possa partir para a redação do trabalho. Da redação do trabalho, a gente parte para a revisão final, a entrega dele e a defesa, que no caso é uma nova apresentação do trabalho já finalizado. É isso, pessoal, e agradeço a atenção de todos. Muito obrigada. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Daniela Lima e, junto com meu colega Fábio Neto, irei falar sobre o nosso projeto de pesquisa, cujo tema é Análise do Conhecimento Técnico no Varejo de Materiais de Construção em Cuiabá, Mato Grosso. Pisos e revestimentos. Introdução. Revestimentos e os pisos têm o objetivo de desempenhar esse papel de proteção, além de garantir estanqueidade, ou seja, impedir a penetração ou a passagem de fluidos. Eles fazem parte da fase de acabamento da obra, e por ser uma fase que requer muitos detalhes, é preciso que se utilize de boas práticas construtivas, por exemplo, na execução de um revestimento completo de argamassa, deve-se atentar às espessuras de cada uma das camadas, por exemplo, que são reboco, emboço e chapisco. Enfim, são muitos fatores que influenciam na qualidade final. Então, a gente pode notar também que a qualidade e a especificação dos componentes do revestimento dos pisos, ou seja, os materiais, tem influência direta na qualidade final dessa etapa da obra. Só que, algumas vezes, não se direciona uma devida atenção à fase de aquisição de materiais e opta-se, eventualmente, por uma escolha inadequada dos produtos solicitados. E eu vou dizer para vocês por que isso acontece. Bom, isso acontece porque, geralmente, quem se dirige às lojas são os próprios proprietários das obras, que muitas vezes não têm conhecimento técnico sobre os materiais que eles vão comprar. Então, eles depositam a sua confiança nos vendedores, que em tese teriam conhecimento sobre as especificações e termos dos materiais, e assim os direcionariam para a melhor escolha. Só que, mesmo com essa influência exercida sobre os clientes, nem sempre os vendedores têm propriedade para isso e possuem falhas na área de conhecimento das especificações desses materiais. A gente notou isso em alguns trabalhos que a gente vai falar posteriormente, na justificativa, que estudaram essa realidade no campo de venda de insumo para concreto e argamassa, além de cimento Portland, e constataram que os vendedores, na maioria das vezes, cometem equívocos e erros gravíssimos que podem sim comprometer a qualidade da obra do cliente. Então, a gente pode notar que clientes sem conhecimento técnico, somado a vendedores sem qualificação técnica adequada, podem gerar equívocos na compra dos materiais. Então, ao efetuar uma venda, o ideal é que o vendedor tenha conhecimento e domine esses termos. E é nesse momento que entra o estudo a ser feito. A gente quer descobrir, entender se os vendedores de materiais de construção na área de pisos e revestimentos na cidade de Cuiabá possuem os conhecimentos técnicos necessários para auxiliar os clientes e direcioná-los à escolha mais adequada para a necessidade da obra. A gente quer entender objetivos. Avaliar o conhecimento técnico dos vendedores de lojas de materiais de construção civil, em específico para os insumos de pisos e revestimentos, e analisar o quanto a interferência nesse processo de venda pode afetar a qualidade da obra, além de discutir ainda medidas que podem ser tomadas para melhorar essa qualificação desses profissionais. Como objetivos específicos, vamos efetuar questionamentos e entrevista não estruturada com os vendedores. A gente vai ainda analisar se os materiais inseridos nos orçamentos condizem com a necessidade da obra, se os vendedores não cometeram algum equívoco em relação à especificação dos materiais. Vamos também verificar se há alguma diferença na qualificação de vendedores contratados por lojas de padrão mais alto comparados a lojas de padrão mais baixo, e avaliar ainda a qualificação da venda agora em meio à pandemia, por sistema remoto, internet, aplicativo de conversa, já que muitas lojas estão optando por esse meio devido à situação atual do Covid. Vamos também comparar em análise percentual
a diferença entre os valores de orçamento estipulados pelas lojas, as condições de entrega delas e o seu atendimento. Justificativa. Por que o tema escolhido é de extrema relevância? Bem, é possível a gente notar que existe uma grande influência dos vendedores sobre os clientes durante uma compra, certo? E por isso, esses profissionais eles devem carregar um conhecimento técnico, nem que seja mínimo, sobre os produtos que vendem. Como mencionado pela nossa colega, por exemplo, muitas vezes o próprio proprietário vai em busca da compra de materiais e busca muitas vezes o custo-benefício, porque não entende muito sobre aquilo, certo? E até trouxemos para comparar um trabalho, inclusive do nosso orientador, Valim Júnior, entre outros, foi realizado nesse ano de 2020 mesmo, que ele notou uma realidade semelhante na área de vendas de cimento, que ele obteve alguns resultados preocupantes. Por exemplo, em lojas de pequeno porte, ele teve 88,9% dos vendedores. Eles afirmaram que não existia diferença entre 3 tipos de cimento, o que podemos considerar um erro gravíssimo, porque cada cimento aglomerante tem uma especificação e uma finalidade. Revisão de literatura. Segundo Salgado, o autor do livro Técnicas e Práticas Construtivas, da implantação ao acabamento, as argamassas elas são classificadas de acordo com as suas características específicas para cada uso. São 4 tipos. O primeiro tipo é uma argamassa apropriada para revestimentos internos, exceto lugares de altas temperaturas, por exemplo, churrasqueira, estufa, saunas e etc. O segundo tipo, ela é para ambiente externo. Ela possui propriedades que absorvem as influências da temperatura e da umidade, ao contrário da primeira, né? O terceiro tipo, ela é indicada para condições de altas exigências, como fachadas, piscinas, saunas, porque ela possui uma alta flexibilidade e aderência. E quarto tipo, o último, né? Ela é indicada para aplicação de cerâmicas e porcelanatos de grandes dimensões, áreas de tráfego intenso, saunas úmidas, piscinas aquecidas e etc. Dando continuidade à revisão de literatura, bem, segundo o Inmetro, o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, e a Anfacer, Associação Nacional dos Fabricantes de Cerâmica para Revestimento, os revestimentos cerâmicos eles são classificados quanto a alguns aspectos de resistência e ao uso, né? A resistência à abrasão, chamado PEI, é classificado em grupos de 0 a 5, sendo 0 a abrasão baixíssima e 5 a altíssima abrasão. A PEI 0, que seria a baixíssima, ela é utilizada em paredes, ou seja, onde não possui tráfego de pessoas. A PEI 1 baixa são em locais onde se caminha com pés descalços ou chinelos. A PEI número 2, média, é em locais residenciais que não possuem portas para ambientes externos. PEI 3, média alta, são para locais residenciais com portas para ambientes externos. A PEI alta, que seria 4, em locais residenciais com tráfego intenso. E a PEI 5, por último, altíssima, são em locais comerciais, públicos e industriais, que possuem um alto tráfego de pessoas. Materiais e métodos. Bem, nós tomamos como base a metodologia do trabalho de Valim Júnior e Souza 2019. O primeiro passo que nós já fizemos foi a elaboração de um questionário que vai ser feito aos vendedores, que serão entrevistas não estruturadas, que vai ser mostrado logo após. Outra coisa, convém lembrar também que os vendedores não saberão que estão passando por uma entrevista, de modo a garantir a autenticidade das respostas. E as entrevistas, orçamentos, serão feitas em 20 lojas de materiais de construção localizadas em Cuiabá, sendo empresas de pequeno porte, médio porte e empresas LTDA. E após tudo isso, nós analisaremos os dados obtidos. Bom,
Nas visitas às lojas, os entrevistadores, que vão se passar por clientes, vão levar consigo uma lista de materiais para orçamento, que consistem em pisos cerâmicos, argamassa pronta de revestimento e azulejo para as paredes. E durante a conversa com os vendedores, eles vão fazer alguns questionamentos que ficaram definidos como os seguintes. Eles vão perguntar se existe diferença entre a argamassa e o tipo de piso da área externa para a área interna, se ele pode usar o mesmo piso e argamassa para os dois ambientes. Eles vão perguntar também se tem diferença entre os tipos de argamassa, se pode ser usada qualquer uma, e como já foi exposto aqui nesse trabalho, existem várias especificações para argamassa, cada uma com uma finalidade diferente. Eles vão perguntar também se a placa de cerâmica que estão naquele momento pedindo pode ser usada em qualquer ambiente da casa. E também vão levar uma suposta metragem quadrada da casa, de piso interno, piso externo e de revestimento para parede. E vão perguntar para os vendedores qual é a quantidade de piso que ele precisaria. E essa é uma competência que o vendedor deve ter. Ele deve sim saber calcular a quantidade de piso que o cliente quer, levando em consideração apenas a metragem que foi levada. Então, a partir dessa pergunta, a gente também vai poder avaliar a qualificação técnica desse profissional. Bem, e as respostas das perguntas sobre os produtos, elas serão organizadas conforme essa tabela que vocês estão vendo. E no caso, onde está as letras, vai ser onde vai ser as perguntas e a porcentagem das respostas do vendedor. Além desse questionário que a gente mostrou nessa tabela, serão feitas perguntas a respeito da qualificação dos profissionais e as respostas dos entrevistados serão organizadas conforme esse modelo dessa tabela que vocês estão vendo, que foi utilizado por Varlin Júnior e Souza 2019. E para encerrar, esse aqui é o nosso cronograma que a gente fez, e eu e a Daniela, a gente queria agradecer a todos e uma boa tarde. Olá, boa tarde, meu nome é Rayane e o meu parceiro nesse projeto de pesquisa é o Gabriel Carneiro Moraes. A gente vai falar da avaliação da qualidade de execução das obras do Minha Casa Minha Vida feitas em alvenaria estrutural de blocos cerâmicos aqui em Cuiabá, MT. Eu começo fazendo uma pergunta: o que é alvenaria estrutural? E eu respondo: a alvenaria estrutural é um processo construtivo em que a vedação e a estrutura da parede ela é construída simultaneamente. Alvenaria de vedação e alvenaria estrutural, qual a diferença, né? Nesse trabalho a gente está focando totalmente na alvenaria estrutural de blocos cerâmicos e eu vou mencionar um pouquinho a diferença das duas. Na alvenaria de vedação, a sustentação da parede ela é feita por meio dos pilares e das vigas. As paredes são apenas um meio de vedar a casa, ou seja, de separar um ambiente do outro. Já na alvenaria estrutural, diferentemente da alvenaria de vedação, que a parede ela é sustentada pelas vigas e pelos pilares, na alvenaria estrutural, a parede é a própria sustentação da casa. Aqui eu falo um pouquinho mais das vantagens deste método. É um método que possui qualidade, economia, segurança. Economia porque os materiais e a mão de obra, consequentemente, pela obra ser mais rápida, a mão de obra será mais barata. A produtividade. A produtividade vai englobar o tempo de entrega da obra, que vai ser bem menor, bem mais curto, porque não precisa fazer pilares nem vigas e não esperar secar também. E com isso a obra vai andar bem mais rápido. Eu vou falar um pouquinho também do programa Minha Casa Minha Vida. O programa Minha Casa Minha Vida é um projeto habitacional que foi realizado pelo governo federal em 2009, que teve parceria com os estados brasileiros, os municípios, empresas e entidades. Esse programa ele oferece financiamento atrativo de casa própria às pessoas de baixa renda e de classe média. Os objetivos desse trabalho. A gente tem como objetivo avaliar e explorar construções de conjuntos habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, apresentar os princípios da
da alvenaria estrutural de uma forma mais ampla, mais geral. Detalhar as etapas de fabricação do bloco estrutural de cerâmica, bem como os benefícios também que são consequência da utilização desse método. A gente vai falar também da vinda da Associação Nacional da Indústria Cerâmica aqui em Cuiabá, MT. A gente vai citar também brevemente a chegada do programa Minha Casa Minha Vida aqui na cidade, mencionar as vantagens e as desvantagens da utilização deste método. As vantagens já meio que foi dito, as desvantagens são a maioria consequência de uma mão de obra precária, de uma mão de obra não profissional. As primeiras etapas, consequentemente, se elas não forem bem seguidas, bem executadas, trará consequências nas próximas da construção, nas próximas etapas da construção. E a gente vai detalhar as principais falhas na construção. Boa tarde a todos, eu me chamo Gabriel e eu vou apresentar um pouquinho mais sobre o nosso projeto de pesquisa para vocês. Bom, como nós procuramos desenvolver uma avaliação da qualidade das estruturas das residências incluídas no programa Minha Casa Minha Vida, surge o questionamento de por que deve ser feito esse projeto de pesquisa. A primeira justificativa, então, se refere à contribuição que o nosso projeto tem a oferecer tanto para a sociedade quanto para as construtoras responsáveis por essas obras. Uma vez que expostas essas patologias, os profissionais da área poderão buscar soluções e alternativas que garantam o potencial máximo da alvenaria estrutural em blocos cerâmicos. Então, sem contar que promove segurança e qualidade de vida ao morador e evita o aumento de custos se, por exemplo, a construtora estiver tentando arrumar esses defeitos da estrutura que foram causados durante a execução do planejamento. A segunda justificativa é baseada nos nossos direitos assegurados pela Constituição Federal do Brasil. Pelo artigo 6º, nós, cidadãos, temos direito à moradia e, de acordo também com as diretrizes da ONU, essas moradias devem ser dignas. Então, por meio do nosso trabalho, em que a gente vai avaliar a qualidade dessas estruturas, a gente também vai buscar a garantia desses direitos humanos dos moradores. Nossa motivação está centrada em chamar a atenção dos profissionais da área de construção civil para que eles compreendam os dados levantados e, das próximas vezes, eles tenham um zelo e cuidado maior com a execução da estrutura dessas residências do Minha Casa Minha Vida. Ao longo do trabalho, procuraremos responder o seguinte questionamento. Por meio da nossa avaliação da qualidade das estruturas dessas obras, as residências estariam condizentes com os parâmetros de moradia digna? Quanto à nossa metodologia, dividimos em 3 fases. A primeira etapa consiste em uma visita à construtora responsável por essas obras do Minha Casa Minha Vida e também vamos fazer uma visita à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, localizada na Prefeitura de Cuiabá. E a gente vai procurar reunir projetos arquitetônicos, hidráulicos e elétricos para que auxilie a nossa equipe, a nossa dupla, no caso, na segunda etapa da nossa metodologia. Com esses projetos, nós vamos conseguir reconhecer os pontos-chave e localizar os subsistemas dentro da estrutura. Também vai permitir uma análise de comparação entre o processo de planejamento e execução dessa obra. Na segunda etapa, nós faremos as visitas às várias residências cadastradas no programa Minha Casa Minha Vida, buscando uma observação detalhada do que a gente encontrar de patologia nessa estrutura. Como material, nós utilizaremos os projetos que obtivemos na etapa anterior. Vamos precisar também de uma régua de prumo de nível e de uma trena para identificar as irregularidades. Para o momento que a gente for anotar alguma coisa, nós vamos utilizar uma prancheta com papel e caneta e vamos utilizar também o smartphone para registros fotográficos e gravação de voz. Essa gravação de voz vai auxiliar a gente a otimizar o nosso tempo
e nos ajudar na parte de resultados. Na última etapa, portanto, nós vamos reunir todas as informações que obtivemos a partir da vistoria, né, dessas casas do Minha Casa Minha Vida, e vamos tentar responder finalmente a hipótese do trabalho, que é saber, a partir da qualidade da estrutura, se essas residências estão condizentes com os parâmetros de moradia digna. Boa tarde. Esse trabalho é realizado por mim, Heraldo Gabriel, e pela Ariane Ares, para a matéria de Comunicação e Métodos de Pesquisa. É um projeto de pesquisa. O nosso tema é sobre reciclagem de entulhos de demolições. Delimitação do tema. Quando há demolições, praticamente toda a construção vira entulho. Mas esse entulho não recebe um tratamento adequado na maioria das vezes. Com isso, faz necessário estudo sobre a reciclagem deste. Quando em boas condições, o uso em novas construções pode ser realizado, dando ao próprio material uma vida útil maior, além de economizar no uso de recursos naturais para a criação de mais materiais para a construção. Objetivo. O objetivo geral desta análise é apresentar formas e meios de reaproveitamento de resíduos oriundos de demolições, a fim de diminuir o acúmulo de sedimentos despejados sem qualquer estudo adequado. Este trabalho tem como objetivo o reaproveitamento de materiais, contribuindo para a preservação do meio ambiente. Justificativo. O crescimento populacional e a rápida urbanização das cidades demandam inúmeras obras de infraestrutura para abrigar as pessoas, e com isso, vários terrenos com antigas construções dão lugares a enormes estruturas de verticalização de imóveis. Como é possível ver nas imagens, é cada vez mais comum a verticalização nas grandes cidades devido à grande demanda de moradia para a população. Problema. Como a reciclagem de entulhos de demolição pode ajudar na vida útil do material e na preservação do meio ambiente? Como vemos também nessas imagens, o descarte regular de entulho é um grande problema. Além de prejudicar o meio ambiente, a população pode sofrer com doenças e o aparecimento de animais e insetos provenientes dessa sujeira e desse acúmulo de entulho em local indevido. Revisão de literatura. A primeira reutilização de materiais descartados só foi registrada após a Segunda Guerra Mundial, na reconstrução das cidades europeias, que tiveram seus edifícios totalmente demolidos e os seus escombros ou entulhos resultantes foi britado para a produção de agregado, visando atender à demanda da época. Assim, pode-se dizer que, a partir de 1946, teve início o desenvolvimento da tecnologia de reciclagem de entulho da construção civil. As imagens mostram parte das cidades destruídas após bombardeios na Segunda Guerra Mundial. No Brasil, para além da preservação ambiental, para o país ter números parecidos com países desenvolvidos como Holanda e Alemanha, que já têm a cultura da reciclagem desses entulhos, e para isso é necessária a criação de usinas de reciclagem de resíduos, sendo que reciclar o entulho das demolições é uma das formas mais fáceis de reaproveitamento desse material. Bom, aqui são as ferramentas utilizadas para a reciclagem. A primeira imagem, aqui à esquerda, é de uma máquina de trituração de pequeno porte para ser utilizadas em obras também de pequeno e médio porte. Essa segunda imagem já é uma máquina especializada, própria para a usina de reciclagem. Esse
esse logo aqui da Abrecon, é da Associação Brasileira para Reciclagem de Resíduos da Construção Civil e Demolição. Esse é o órgão responsável pela tentativa de aumentar a reciclagem de entulho no Brasil. Então, é o órgão que tenta fiscalizar e realizar a reciclagem de entulhos, evitando descartes indevidos, como esse mostrado aqui na imagem ao lado e como os que foram mostrados anteriormente no trabalho. Bom, essa parte é um mapa conceitual meio simplificado de como realizar a reciclagem. Primeiro, a triagem dos materiais, feito de forma manual, vendo quais partes e pedaços de entulhos podem ser reutilizáveis, porque nem todos os pedaços podem ser reutilizáveis. Depois, o agrupamento, que consiste em juntar, por exemplo, concreto e concreto, madeira, separar, cada material e assim vai. Depois, a trituração, para deixar esses materiais de uma forma mais homogênea, mais fácil de ser manuseado. E ainda para deixar esse material de forma homogênea, é necessário um peneiramento, para que os materiais que não passarem nesse processo voltem à trituração e passem e comecem de novo, esse processo. E após esses processos do mapa, de uma forma meio generalizada, o material vai estar pronto para reutilização. Assim, ele não vai ser utilizado da mesma forma que foi para a primeira construção, mas vai ser utilizado de uma maneira que vai ajudar muito na contribuição para a construção que vai ser realizada. Aqui um cronograma, mais uma simulação de como seria a continuidade dessa pesquisa e a forma que seria realizado e terminado o trabalho. E aqui nesses dois últimos slides, as referências. Então, esse foi o trabalho. Obrigado. Oi, meu nome é Thaís e eu vou falar um pouco sobre a infraestrutura cicloviária de Cuiabá. A gente sabe que essa cidade vem se desenvolvendo muito e com isso também cresce o número de carros, motos, ônibus. E a gente sabe que todos esses veículos são muito poluentes. Então é sempre bom pensar em alternativas para se locomover que não poluam tanto, que sejam ecologicamente mais corretos. Além disso, a bicicleta ela é um transporte barato, acessível, transporte individual, que hoje em dia, em meio a uma pandemia, ficou tão importante. E dentre outros fatores, O problema é que não há suporte nenhum, não há segurança nenhuma para as pessoas que querem ou precisam aderir a esse meio, porque existem pouquíssimas vias específicas para ciclistas aqui. E com isso, mesmo que você consiga se deslocar por meio dessas vias, você vai ainda pegar alguns trechos sem. Então, você vai acabar se arriscando, mesmo que você passe por ciclovias, ciclofaixas ou ciclorotas. Documentos relatam que a data de surgimento e de popularização das ciclovias foram em meados de 1930. O objetivo era desobstruir a rede viária e impulsionar o crescimento da indústria automobilística. Hoje, o principal objetivo é simplesmente garantir a segurança e o bem-estar dos ciclistas. As vias podem ser feitas de 3 modos. Nas fotos, vocês vão estar vendo um exemplo de ciclovia e de ciclofaixa. A ciclofaixa ela é apenas uma faixa pintada no chão, que é uma via a mais dos carros, que por ela só pode andar as bicicletas. Elas são divididas no máximo por olho de gato ou pelas chamadas de tartaruga. Já a ciclovia, ela possui canteiros, calçadas, então elas transmitem um pouco mais de segurança
especialmente aos ciclistas novos, né, que veem os carros mais longe e conseguem se sentir mais confortáveis. Esses dois tipos de via, eles podem ser compartilhados ou não, né? Compartilhado, no caso, com pessoas que podem fazer caminhadas, que podem correr, mas lembrando que sempre elas têm que estar atentas, né? Afinal, também é uma ciclovia, então vão passar as bicicletas. E aí é muito complicado porque não pode ficar usando fone, né? Não pode ficar conversando muito, porque você vai ter que dar preferência para as bicicletas passarem. Por fim, também existem as ciclorotas. Esse é um exemplo que a gente conhece muito bem porque é o FMT. É um lugar onde os carros trafegam mais devagar, ou seja, até 30 km, e a preferência é das bicicletas. No caso da UFMT, ela não é sinalizada, mas algumas ruas em alguns lugares são sinalizados. Hoje, Cuiabá possui uma malha viária de 41,5 km. Elas estão divididas por parte da Avenida das Torres, parte do CPA, na Miguel Sutil, que só abre aos domingos, na Estrada do Moinho e na Avenida Parque do Barbado, que está localizada entre a UFMT e o Shopping Três Américas. Existia também a do Pedra 90, que não foi contabilizada porque está desativada. Por isso aqui é importante lembrar que não só é importante fazer, né, como manter um certo cuidado com esse espaço. Por fim, eu queria falar sobre a Constituição, né? Lá, eles têm diversas obrigações que os ciclistas devem seguir, das vias que eles devem andar, e enfim. Só que eles também têm do suporte que os ciclistas deveriam receber. Então, por lei, eles deveriam ter o seu próprio espaço, suas próprias vias, deveriam ter algumas coisas respeitadas. E aí é complicado até exigir, porque teoricamente eles não poderiam andar em grandes avenidas como a Fernando Correia, se eles não têm outro espaço para andar. Então é de suma importância fazer vias e estimular o uso da bicicleta de forma correta. A nossa metodologia se baseia no uso de vias principais, ou também chamadas de coletoras, que tem uma média de 60 km, e das vias locais, que tem uma média de 30 km. Isto é, por ser um limite um pouco mais baixo, um pouco mais reduzido, garantiria ainda mais a segurança dos ciclistas. Na imagem que vocês observam no slide, eu marquei basicamente as vias que a gente queria ou almeja fazer, né? Seria um trecho da Fernando Correia, que conectaria a Avenida Parque do Barbado, que já existe algumas vias para bicicleta, e na Edgar Vieira, que também ia conectar até a Estrada do Moinho. Assim, teríamos a volta completa da UFMT e atenderia diversos bairros que estão ao redor de toda a universidade. Quanto ao orçamento, a gente achou uma média de preço de R$ 120 para o metro de ciclofaixa construído e R$ 400 o metro das faixas e vias para carro construído. Aos benefícios, os mais inúmeros: promover a saúde, promover deslocamento de forma ecológica, de forma mais rápida e de forma segura, né? Diminuir poluição sonora, visual, e lógico, ecológica como um todo, e até democratizar espaços de pessoas que não têm, às vezes, um transporte, não têm condição de ter um carro, uma moto, mas que a bicicleta poderia ter e conseguir andar para locais de parques, de praças, para também conseguir o lazer. Mas lógico que também há alguns problemas, né, a serem enfrentados. Um deles é a grande distância, então quem mora muito longe do local que deseja ir, né, do destino, não conseguiria adotar a bicicleta, porque longos percursos ficaria mais difícil pela questão do tempo, pela questão do calor, né? Teria que ter um local para você tomar banho no seu destino, então acaba tendo algumas complicações, mas que poderiam ser resolvidas mais na frente com a integração de vários veículos, né? Como, por exemplo, um espaço nos ônibus para as bicicletas ou estacionamentos para as pessoas poderem deixar e, enfim, se deslocarem metade pela bicicleta e metade para outro veículo.
Mas um outro problema também que eu achei muitos comerciantes reclamando pela questão da ciclovia na frente do seu comércio. O que acontece é que fica, entre aspas, empatando a entrada, e aí na hora de descarregar é um pouco mais complicado. Os horários são muito reduzidos para eles poderem fazer isso, e geralmente eles não podem só fazer nesse horário, então acabam tendo que parar o transporte, né, que trouxe a carga um pouco mais longe e trazer tudo até o seu comércio. Mas, ao meu ver, também um problema que poderia ser facilmente resolvido, decidindo assim alguns horários, né, fixos para os comerciantes poderem trazer suas encomendas, né, suas cargas. E é isto, com o tempo, depois da implantação dessas vias, os próprios moradores, os comerciantes, os motoristas acabam respeitando ao longo do tempo. E o sistema como um todo vai melhorando e vai ganhando seu espaço e cada vez mais segurança, né, aos que utilizam. Por fim, a gente espera poder alcançar todo o entorno da universidade e mais à frente conectar todos esses pontos que a gente consegue ver no mapa acima e acrescentar muitos outros para que as pessoas possam se locomover de qualquer lugar que estejam e para qualquer lugar que vão. Eu agradeço.